No ano de 2005, a Cartoon Network produziu um de seus melhores desenhos e um dos melhores da história, Ben 10. Quem não se lembra dessa abertura? A história do desenho fala sobre um garoto chamado Ben, que de férias da escola passa a viajar em um trailer com seu avô chamado Max e sua prima chamada Gwen. E em uma certa noite ele vê um meteoro que ele pensava que era uma estrela cadente, mas o meteoro muda de trajetória, vai na direção de Ben e ele quase vai jogar no Vasco. Acontece que aquilo nem era uma estrela cadente, muito menos um meteoro. Era uma espécie de cápsula que lá dentro tinha Dentro dessa cápsula havia uma espécie de relógio, e bem sendo uma criança curiosa, ele vai pegar, mas acontece que o relógio grudou no pulso dele. E depois disso a sua vida não passa mais a ser a mesma. Junto de sua prima Gwen e de seu avô Max, eles agora passam a enfrentar alienígenas diariamente. Vários desses interessados no relógio chamado Omnitrix, que é um aparelho que consegue transformar o Ben em vários tipos de aliens diferentes, cada um com sua própria característica, vários deles sendo muito marcantes. E é claro que um desenho tão marcante e tão bom como o Ben 10 está fazendo muito sucesso, a Cartoon Network resolveu investir não só em um, mas em dois filmes live action do Ben 10. Ben 10 Corrida contra o Tempo e Ben 10 Invasão Alienígena. Bom pessoal, aqui é o Vegeta e nesse queridíssimo canal você verá o resumo dos dois filmes live action do Ben 10. Mas antes, deixe aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de compartilhar. Em certa noite nós vemos um alienígena misterioso começando a atacar a cidade de Bellwood, mas o Ben aparece transformado de chama e luta contra ele. Inclusive queria falar como os efeitos desse chama estão muito legais, melhor do que os próximos que a gente vai ver mais pra frente. Depois a gente vê mais monstros chegando, mas o Ben mete o pau em todos eles e elimina o alienígena misterioso. Depois ele volta ao normal e encontra o Vomax e a Gwen. Acontece que as férias do Ben já tinham acabado e ele voltará a ter as aulas normais na escola. No dia seguinte o Ben vai para a escola e sim, essa é a taxa de todo mundo odeia o Chris. E diferente nas férias, o Ben é o grande bosta na escola. Vai mal nas provas, mal nos esportes e ainda sofre bullying de outros garotos. O baile das casinhas. É hoje. E que se dane o armário aberto com suas coisas pessoais. Outra coisa é que os pais do Ben são bem sem noção. Os piores pais do mundo, por assim dizer. Nos chame de Sandra e Caô. O Ben vai para o trailer do Vomax e ele quer ir em busca de outras aventuras, já que ele não gosta da escola e a cidade é bem chata. Mas o Vomax disse que as férias já acabaram, que ele deve viver uma vida normal e não contar a ninguém sobre o Omnitrix. Na torre do relógio da cidade, a gente vê que aquele vilão misterioso que o Ben tinha eliminado no início do filme, na verdade não tinha morrido. E nós vemos que o plano dele é matar o Ben, já que ele é o único que pode ficar no caminho dele. No outro dia, Ben quer entrar no show de talentos e vendo que as garotas estão zoando ele, ele até cogita em usar o Omnitrix. Mas ainda bem que a Gwen chega impedindo que esse moleque burro faça alguma coisa. O Ben vai para uma lanchonete e o pessoal da escola zoa com ele de novo. Então ele se transforma no Massa Cinzenta, causa um curto-circuito nas máquinas de comida e bagunça a lanchonete, ferrando com geral. Inclusive com a própria dona da lanchonete, que é amiga dele. Foi muito maneiro. Mereceu, hein, Tasha? Ninguém zoa com o Ben 10. No trailer, a Gwen aumenta o foco de uma foto que ela tinha tirado do Ben no primeiro dia de aula, e lá eles veem que o alienígena misterioso não tinha desaparecido e ainda estava perseguindo o Ben. O Vomax diz que esse alienígena se chama Yun e que ele é um ET muito temido por todos os encanadores. Ele era um ET que estava em busca de um aparelho chamado Juízo Final. Um aparelho que consegue abrir um portal para que os alienígenas consigam invadir a Terra. Nós vamos dar uma volta. Oba, beleza? Mas é melhor que a nossa cidade. Ben Tennyson, herói, voltou.
Olha esse chroma aqui, velho. Meu Deus do céu. Ben, Vomax e Gwen vão até uma base dos encanadores onde o Will estava trancado, mas quando eles entram, vê que o lugar está todo destruído e que o encanador que vigiava o Will tinha sido morto por ele. Devo admitir que eu tomei susto com isso várias vezes que vi quando eu era criança. Eles vão até uma loja de ferramentas e é onde tem outra base dos encanadores escondida. É também onde eles guardam tal dispositivo juízo final. E lá a gente conhece outros encanadores. O que acontece é que esses encanadores tentam destruir essa mão do juízo final há anos, mas acontece que nada pode destruir isso. O Will consegue invadir essa base, acontece uma grande treta lá e faz com que o Omnitrix do Ben desse defeito. Ben até tenta fugir do Ion, mas ele o alcança e diz que para concluir o seu plano, ele precisará do Omnitrix. Mas antes que ele consiga, esse idoso da lanchonete expulsa ele com alguns tiros. Peguei você, besouro feioso. É um disfarce? Não. Depois Ben volta pra casa e seu avô fala pra ele que é melhor que ele saia da cidade. Mas o Ben diz que não quer fugir e que vai enfrentar o Will de qualquer jeito. No dia seguinte, Ben vai para a escola e olha só o que ele fala para o diretor que estava ajudando ele. Puxa, é o diretor White, o cara esquisito, de quem ninguém gosta. Por que tanta violência, parceiro? O Will encontra o Ben lá e tenta fazer alguma coisa com o Omnitrix, mas o Ben se transforma no Diamante. Diamante ou Super Reciclável Supremo? Olha os efeitos dessa luta, mano, envelheceram mal pra caramba, mas depois falarei disso. Mano, tá muito estranho isso, não dá. Que coisa horrorosa! Depois que o sinal da escola toca, o Will foge e o Ben se esconde. Mano, olha só onde esse moleque tá escondido. Meu Deus, esse moleque é muito burro. Ben está decidido que quer acabar com o Will logo, então vai atrás dele junto da Gwen. Só que o Vomax impede que eles façam alguma besteira, mas acontece que tudo aquilo era uma grande armadilha do Will para sequestrar o Ben. Obrigado, minha coroa voltou pro lugar. Tá me tirando? O Will diz ao Ben que para conseguir com que o seu povo domine o planeta, ele precisa que o seu DNA entre no Omnitrix. E assim fazendo com que o Ben se transforme nele, já que a cada salto no tempo que ele dá, o corpo dele fica cada vez mais fraco. Então ele coloca seu DNA no relógio e transforma o Ben nele mesmo. Assim, o Ben adulto do mal tenta abrir as mãos do juízo final, trazendo alienígenas para a Terra, mas o Vomax consegue se soltar e assim impedindo ele. Um detalhe, se você estivesse perguntando onde estavam os outros encanadores, eles estavam presos esse tempo todo, mas depois eles conseguem sair também. Mas eu trouxe armas. Tudo de brinquedo, parecendo Nerfs pintado de cinza. O Vomax tenta impedir as mãos do juízo, enquanto isso a Gwen tenta trazer o Ben de volta. Nem doeu. Em um discurso à la Naruto, a Gwen consegue trazer o Ben de volta. O Max precisa de você! O mundo precisa de você! E bem pro final, o Vomax é salvo e eles conseguem impedir as mãos do juízo final de trazer os alienígenas para a Terra. Mas o Ion aparece e o Ben luta contra ele transformado no besta. Até que esse besta não tá com os efeitos tão ruins. Retiro o que eu disse, essa luta é muito ruim. No final, Ben e Gwen vão a um show de talentos, conseguem fazer uma mágica que consegue impressionar todo mundo, geral termina feliz, e assim esse filme acaba. Em 2008 foi lançado Ben 10 Força Alienígena. Ben 10 Força Alienígena, Que se passa 5 anos depois dos acontecimentos do clássico. Ben agora está com 15 anos e vive uma vida normal, sem alienígenas e sem o Omnitrix. Mas acontece que um dia o Vomax desaparece, então Ben resolve usar o Omnitrix novamente e junto da Gwen, eles resolvem procurar o Vomax. Até o Kevin, que foi um dos inimigos do Ben no clássico, resolve se juntar a eles também. E quanto mais o desenho se passa, nós vemos que tem alienígenas bem mais poderosos por trás de uma trama que envolve mais do que só o desaparecimento do Vomax. Aqui nós vemos claramente uma grande evolução dos personagens, como Ben e Gwen estão mais maduros, Kevin deixa de ser vilão para trabalhar com eles e se torna um personagem importantíssimo pro desenho. Você tem coração. Pois é, Gwen. É o que os pobres têm em vez de dinheiro. Novos personagens, aliens e vilões são introduzidos e com muitos deles sendo muito icônicos. E com um enredo interessante e personagens muito bons fazendo muito sucesso, a Cartoon Network resolveu investir em outro filme live action. Então em 2009, Ben 10 Invasão Alienígena. O filme começa com Kevin indo negociar tecnologia alienígena junto do Ben e da Gwen, uma tecnologia misteriosa nunca vista por eles. Acontece que um dos compradores é um conhecido da turma,
Helena Válidos, filha de um ex-encanador chamado Victor Válidos. Acontece que ela quer ajuda da turma para achar seu pai, já que ele foi capturado. Mas durante isso, um vilão misterioso começa a controlar aquela tecnologia misteriosa, que no caso são chips de nanotecnologia, e assim temos a primeira batalha do filme. E como no filme anterior, o Omnitrix também dá defeitos. Mó desculpa para não gastar tanto em efeitos especiais. E aqui nós já vemos uma boa evolução dos efeitos especiais, com essa transformação do Friagem. Quem não se lembra do Friagem, ou Calafrio como às vezes se chamava. Depois da luta, a turma vai para a base dos encanadores investigar sobre o que é aquela tecnologia e sobre aquele vilão misterioso. Eles até discutem sobre se a Helena é confiável ou não. O Vomax chega e diz que conhece aquela tecnologia, mas antes alguém invade a base e vemos que é a Helena. O Vomax diz que ninguém da família dela é confiável, especialmente o pai dela, já que ele era um encanador que roubava aquela tecnologia alienígena chamada chips. No final, acabou sendo expulso dos encanadores. Enquanto os outros não querem ajudar a Helena, Beck quer ajudá-la afirmando que não podem julgá-la pelo que o pai dela tinha feito, e que ela também pode ajudar a desvendar todo aquele mistério sobre os chips e o cara que estava controlando eles. Então Ben não respeita a ordem do seu avô e vai atrás da Helena para ajudá-lo. Depois nós vemos o vilão misterioso fazendo mais vítimas. Basicamente está reunido um exército de zumbis. Ben e Helena vão até um prédio velho onde o pai dela estava frequentando, e lá ele tinha montado um laboratório para estudar os chips. E lá eles são atacados por algumas pessoas que estavam sendo controlados por esses chips, mas eles conseguem escapar. Enquanto isso, Kevin e Gwen veem alguns vídeos antigos do Vomax expulsando o Victor dos encanadores, e sim, nós já vemos que ele é o vilão misterioso lá do início. Kevin consegue achar a localização dos chips. Eles vão até lá, mas acontece que o lugar estava todo vazio. Mas lá eles veem algumas cartas dizendo que vários caixotes de chip já tinham saído de lá para vários lugares do mundo. Depois dessa surra que Vocês vão se juntar a nós. Depois dessa surra que esse cara levou, vários chips começam a ir atrás do Kevin e da Gwen. Eles encontram o Ben e a Helena, então Ben se transforma no Enormossauro e temos outra batalha. Você destruiu meu carro. Clássico no desenho. Qual é, Gwen? Olha o meu carro! Não, não! O carro não! O carro não! Depois disso, eles voltam para a base e lá eles recebem diversos avisos de que estão rolando atividade alienígena em todo o planeta e que os chips estão se espalhando cada vez mais. Eles falam que podem existir uma rainha dos chips, assim montam um plano para pararem os chips de vez. Mas acontece que o Vomax é infectado por um dos chips. Depois disso, eles conseguem achar a base principal de onde os chips estão sendo fabricados e ainda Kevin dá um carro de presente para o Ben. Gostei. Cala a boca e dirige. Você destruiu meu carro. Eles chegam na base dos chips e veem que o cara que está por trás de tudo é o pai da Helena. Então eles descobrem também que a rainha está na verdade dentro do pai de Helena, produzindo vários chips por minuto. Então Ben se transforma no Nanomech, outro alien clássico, vai para dentro do pai de Helena, lá ele, e luta contra a rainha. Assim temos a grande batalha final. Ben consegue eliminar a rainha, destruir todos os chips de vez, liberar todos do controle mental dela. Assim a Helena consegue recuperar o seu pai, o Vomax também se livra desse controle mental, todo mundo termina feliz e assim o filme acaba. O Corrida contra o Tempo teve um orçamento de 5 milhões e o Invasão Alienígena teve um orçamento de 40 milhões. Em questão de bilheteria de ambos, eu pesquisei e não achei. Na questão de avaliações, tanto no Rotten Tomatoes quanto no IMDb, Invasão Alienígena está com uma nota maior, mesmo não tendo uma grande diferença entre os dois. Uma curiosidade é que esses filmes são canônicos nos desenhos, tanto no clássico quanto no Força Alienígena e no Omniverse também. Outra curiosidade é que outro filme do Ben 10 estava sendo produzido pela Warner, mas foi cancelado porque eles estavam simplesmente a
15 anos tentando produzir esse filme e também porque eles perderam os direitos de fazer o filme. Bom, mas voltando, na questão atores, eles acertam muito na questão fancast. Sério, os atores parecem muito com os personagens. Na dublagem, eles mantêm os dubladores originais do desenho e isso melhora mais as atuações e melhora o filme em si. Ben Tennyson, herói, voltou. O Kevin não trabalha, ele só aparece pra mostrar os músculos. Na trilha, os dois são bem legais também. Em efeitos especiais, os do Corrida contra o Tempo envelheceram mal, mas muito mal. E o do Invasão Alienígena dá pra ver que deu uma grande melhorada, principalmente nas transformações do Ben. Bom, os dois filmes têm uma história divertida, bem simples e até que parece ser um episódio dos desenhos. Então sim, seria melhor se esses filmes fossem feitos em animação. São filmes feitos para crianças e não são lá essas coisas. Mas se eu fosse dar uma nota para eles, por Corrida contra o Tempo eu daria uma nota 6 e por Invasão Alienígena eu daria um 7. Bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça de compartilhar para amigos e parentes e sigam nas redes sociais que estão aqui no link da descrição. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!